primeiro assunto é o Bahia. Já estou aqui com Ravel Pinheiro e Pedro Pereira. Por quem está vendo no YouTube, né? Certamente está percebendo a cara de poucos amigos do Ravel e do Pedro, porque não é para menos, né? O Bahia perdeu o segundo jogo seguido em casa para mais uma equipe que está na parte de baixo da tabela, e aí surgem vários questionamentos. Será que o Bahia bateu no teto? Será que é o choque de realidade? Enfim, será que o Rogério Ceni precisa encontrar soluções, variações? O time está manjado? Enfim, temos muita coisa a abordar aqui. É um jogo que o Bahia jogou mal, né? Como tem a nossa manchete lá do site NE45, e perdeu para um time que, fora de casa, acho que não havia ganho de ninguém ainda nessa Série A. O Corinthians conseguiu a sua primeira vitória como visitante aí com o Ramon Dias. Bom, boa noite aos dois, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Também para a galera que está chegando, vendo a versão gravada ou a versão em podcast. Bom, vou começar com você, Pedro Pereira, porque é uma derrota que traz muitos questionamentos, né? A do Cuiabá até tinha vários argumentos, o time estava cansado, né? Teve que poupar ali alguns jogadores. Mas eu acho que agora contra o Corinthians, não. O time teve uma semana de descanso, né? Ali de um jogo para o outro, 8 dias, né? Treinando, os jogadores ganharam folga, enfim, teve tempo de recuperação, teve retorno de jogador, né? Eu acho que o Everaldo estava fora do último jogo, voltou hoje, enfim, estava com o time praticamente completo, e mesmo assim não conseguiu aí bater o Corinthians. Claro que teve o desfalque do Gabriel Xavier, né? O zagueiro, que também é uma peça importante. Mas, bom, vamos começar a analisar esse jogo e pergunto, vocês já estavam discutindo aqui em off, né, antes da gente começar a nossa live, o Bahia chegou no teto, essas duas derrotas é um choque de realidade, que o time precisa de mais para sonhar com algo a mais nessa Série A? Boa noite, Fábio. Boa noite, Ravel. Todo mundo que tá ligado aí. É claro que é uma sequência muito negativa do Bahia, né? Acho que ninguém, quando pegou essa tabela do Bahia com esses dois jogos em casa contra o Corinthians e Cuiabá, imaginou que o Bahia sairia dessa sequência com nenhum ponto. Era um momento que o campeonato ele se oferecia ao Bahia, né? O Bahia estava ali naquela briga no G4 e tendo enfrentado adversários difíceis, né? Adversários da primeira parte da tabela e com um aproveitamento em casa impecável, né? Tinha vencido todas as partidas em casa. Era o ponto forte da equipe. Até então eram justamente os jogos dentro da Fonte Nova. E aí, no momento que a tabela se oferece, que vem com dois jogos super acessíveis contra o Cuiabá e contra o Corinthians, o time acaba decepcionando, jogando muito mal nas duas partidas e saindo com duas derrotas que machucam e que decepcionam, né? É, Cara, eu acho que essas duas derrotas, elas, elas são muito ruins, assim, em qualquer cenário. É claro que a gente pode pesar que o Bahia continua numa boa campanha, continua ali na parte de cima da tabela, e é claro que nós sabíamos também que aquele 100% de aproveitamento dentro de casa, eles não seriam eternos, em algum momento o Bahia ia perder jogos, e até quando perdeu para o Cuiabá, eu acho que, por mais que aquela derrota tenha sido ruim, tenha sido uma partida ruim do Bahia, mas a gente também sabia que não dava para achar que estava tudo errado, assim como também não dá para achar agora que está tudo completamente errado, mas eu acho que a gente também não pode, depois de duas derrotas como essa, achar que está tudo bem, que são oscilações naturais do campeonato, porque você perder dois jogos para equipes que estão na parte de baixo da tabela dentro de casa é algo preocupante em qualquer cenário. Se a gente estivesse falando aqui do Bahia de 2023, aquele Bahia que disputou um outro campeonato, né, um campeonato da parte de baixo da tabela, lutando ali contra o rebaixamento, se o Bahia de 2023 tivesse perdido dois jogos com essas características de Cuiabá e Corinthians, e aí eu tô falando, obviamente, Corinthians desse ano, né? Seria preocupante. Seria preocupante também em 2023. Perder dois jogos em casa contra times da parte de baixo é algo muito preocupante, seja para um time que está brigando para não cair, seja para um time que
tá brigando pela Libertadores, seja um time que tá almejando até o título. E isso, então, é preocupante de qualquer forma. Você fez essa pergunta, né, se o Bahia chegou no teto. Talvez tenha chegado. Talvez tenha chegado no teto, mas eu acho que, ainda assim, o Bahia precisava ter apresentado mais, assim, nesse jogo, sabe? Por mais que tenha tido cansaço ali contra o Cuiabá, por mais que a gente tivesse vindo de uma derrota já chata, mas o Bahia tinha a obrigação de oferecer mais ao seu torcedor, que lotou a Fonte Nova nos 2 jogos. A gente teve quase 100 mil pessoas na soma dos 2 jogos, né? Então, foi decepcionante. Não estou aqui com o discurso de que, pô, tá tudo errado, que precisa mudar completamente, que a campanha é desastrosa. Não, não é. A campanha continua sendo boa, mas a gente também não pode fechar os olhos para 2 derrotas graves do Bahia, né? Eu acho que a partir de agora o Bahia tem um jogo acessível novamente também, o Atlético Goianiense. E acho que o desafio do Bahia agora é mostrar que ele ainda pode mais, né? Que ele ainda pode seguir nesse campeonato da parte de cima. E é preciso já conter um pequeno sangramento ali, a sangria de 2 jogos ali ruins em casa. Mas o que o Bahia não pode agora é entrar numa espiral negativa, é isso que precisa ser evitado a todo custo. O Bahia precisa continuar vencendo jogos. É aquele sonho de disputar título que a gente chegou a comentar em alguns momentos. Acho que era um sonho, todo mundo sabia que era um sonho plausível, mas distante, né? A gente não, em momento nenhum aqui, a gente colocou o Bahia como um dos favoritos para brigar com o título. Mas eu acho que o campeonato, talvez ele comece, o Bahia vai chegando ali naquela região de tabela que talvez seja mais o campeonato dele. A gente precisa entender isso também, né? Acho que no início do Campeonato Brasileiro todo mundo colocava que o objetivo do Bahia ele era G10. E por mais que doa, tipo, a gente teve aquele sonho, né? Aquela coisa boa de ver o Bahia ali no G4, brigando, podendo até chegar na liderança em muitas rodadas. Mas a verdade é que eu acho que o time do Bahia ainda tem carências, né? Ainda tem algumas, algumas lacunas ali que precisavam ser preenchidas para que o Bahia pudesse de fato ser um time que brigaria ainda mais na parte de cima, né? Então, acho que pelo momento de tabela, assim, acho que é um choque de realidade mesmo. O Bahia vai. Acho que o Bahia tem condição de continuar na parte de cima, entre os 10 primeiros, mas com mais dificuldade de ficar ali entre as 3, 4 primeiras posições. Agora, eu acho que os adversários que o Bahia enfrentou nesses 2 jogos eram adversários inferiores, né? Então, o Bahia precisava muito ter mostrado mais nesses 2 jogos. Muito bem, Pedro. Vamos entrar no jogo agora? Vocês vão destrinchar mais a situação do Bahia na classificação do nosso raio-x, né? A gente vai dar uma aprofundada maior em questões de tabela. Mas vamos falar do jogo, Ravel? Vamos contar a história do jogo, porque hoje um Corinthians que jogou diferente, jogou com 3 zagueiros, né? Dificultou muito ali o Bahia, sobretudo o meio de campo do Bahia, né? Os 2 atacantes ali também ficaram meio presos ali, encaixotados no sistema defensivo do Corinthians. Conta a história desse jogo e durante a sua explanação, queria saber se você concorda que o jogo do Bahia já está manjado. Assim. Contra o Juventude, me parece que o Juventude já tinha conseguido ler bem ali como jogar contra o Bahia. O Bahia acabou vencendo aquele jogo, mas sobretudo no primeiro tempo ali o Juventude incomodou. E contra o Cuiabá também, né? O Cuiabá leu muito bem ali. O Bahia conseguiu anular e venceu, e hoje o Corinthians da mesma maneira. Conta a história do jogo e também quero que você explane aí se é preciso que Rogério Ceni varie de ideias, né? Tem uma variação aí de estilo de jogo, porque os adversários a cada rodada que passa estão mais preparados aí para enfrentar o tricolor de aço. Fala, Fábio, Pedro, Alan, que está aí nos trabalhos técnicos, toda a galera que está assistindo a gente aí. Bom, eu acho que a gente está vivendo um momento de oscilação do Bahia
numa fase do campeonato onde não era esperado que isso acontecesse. Talvez isso pese demais na balança na hora da gente analisar desempenho, porque o Bahia já teve momentos, né, recortes de tabela, onde ele enfrentou adversários mais qualificados tecnicamente ou que estavam ali disputando a mesma faixa de tabela que ele enfrentou e se saiu muito bem, ou pelo menos não oscilou tanto quanto a gente tem visto agora. Então, eu acho que a gente acredita muito esse baque ao fato de não esperar que essa oscilação, que de alguma forma a gente sabia que poderia acontecer, acontecesse justamente no momento onde o prognóstico era favorável, né? Acho que todo torcedor do Bahia esperava que o Bahia fizesse pelo menos 4 pontos aí nessas 2 partidas em casa. Acho que uma parte considerável projetava 100%, e o Bahia sai desse recorte de uns 0 pontos de 6 possíveis. Então, é pesado. E isso se desenha muito a partir do fato que você acabou de dizer, Fábio. Eu acho que os adversários, eles têm entendido e têm conseguido aplicar de maneira eficaz uma maneira de jogar onde o Bahia encontre limitações dentro da sua própria proposta. Acho que fundamentalmente é isso. Alguns fatores unidos mostram que o Bahia talvez não viva agora o melhor momento da sua proposta, da sua execução, que vinha bem, né? Não à toa, até pouco tempo atrás o Bahia tinha 100% de aproveitamento em casa, onde ele se sente mais à vontade para ser propositivo, mas agora, mais recentemente, vem de duas derrotas consecutivas. Isso porque eu acho que esse elenco curto que o Bahia possui, associado a essa ideia, essa leitura de jogo que os adversários têm feito, e a incapacidade do Bahia manter um padrão de excelência nessa execução, tem feito com que o Bahia oscile demais. Hoje o Bahia ainda contou com a ausência de Gabriel Xavier, que, pelo que a gente viu, assim, foi determinante para que o Bahia mudasse um pouquinho da sua característica de jogo, não na proposta, mas na execução, fundamentalmente porque Canu, que costuma ser o principal construtor da saída de bola na defesa, ele transfere essa responsabilidade para Cuesta. O Bahia continua tendo a sua saída de jogo numa linha de 3, espertando Arias no primeiro tempo, jogando na lateral mais avançado, e no segundo tempo Gilberto, quando ele entra aos 15 do segundo. E a saída de 3 do Bahia continua sendo com Canu, Cuesta e Juba, só que dessa vez Cuesta é quem fica encarregado de fazer essa saída. E aí, na minha avaliação, essa foi uma das principais coisas que não funcionou. Assim, diferente do que Canu costuma fazer, acho que Cuesta não foi tão bem na verdade, foi muito mal nessa execução. Então, o Bahia, acho que já começava a atacar de uma maneira desarrumada, não tão bem quanto costumava fazer nos outros jogos. Fundamentalmente, a gente percebia uma insegurança do atleta quando fazia algum tipo de combinação para romper linha, para fazer um passe mais avançado, e várias vezes a gente pôde ver ele recuando a bola para Marcos Felipe, para o goleiro ter que recomeçar a jogada. Então, eu acho que esse ponto foi ruim. Mas outros 2 pontos que você destacou, Fábio, eu também estou de acordo. Assim, a primeira é o fato do Bahia ter ficado muito encaixotado, né, no modelo de jogo do Corinthians, na proposta defensiva do Corinthians. Os atacantes, Tassiano e Everaldo, especialmente, ficaram muito presos, ofereceram poucas alternativas de jogadas, né, tanto que eles aparecem em lances muito circunstanciais, especialmente no finalzinho do jogo, onde o Bahia foi para a pressão, foi para o abafa de maneira completamente desordenada, tentando arrancar pelo menos um ponto. Mas enquanto o Bahia estava estruturado, esses jogadores pouco apareceram, pouco contribuíram para que o Bahia pudesse ser mais ofensivo, mais efetivo de fato. E o terceiro ponto, não menos importante, acho que foi no meio campo do Bahia. Hoje, todos os atletas, sem exceção, tiveram muito abaixo nessa linha, nesse quarteto conhecido, né, como um quarteto que tem uma qualidade técnica diferenciada, que contribui muito para o jogo jogado do Bahia, né? E hoje Caio Alexandre, Jean Lucas, Cauli, Everton Ribeiro, sem exceção, tiveram muito abaixo do que podem render. O Bahia depende muito que esses atletas consigam construir as jogadas, né? Esse Bahia que tem um conjunto, um modelo de jogo sólido, que não costuma destacar individualmente nenhuma peça, né? Um modelo que funciona, é um modelo que está acima das valências individuais. Hoje não funcionou mais uma vez, e não funciona muito em razão desse conjunto talvez precisar de
de algum tipo de alternativa, a um modelo, a uma sobrevida, a uma mudança de peças. Eu vi a repercussão da derrota nas redes sociais agora há pouco, e muitos torcedores, eu acho que agora ecoa mais do que nunca, por exemplo, a possibilidade da gente ver Cauli sentar no banco de reservas. Eu acho que nunca ecoou tão forte essa voz da torcida. Eu, particularmente, inclusive, agora estou de acordo. Eu acho que está na hora de Rogério começar a testar alternativas para que o Bahia possa ter algum tipo de resposta a esse mau momento que o Bahia vive na competição. Mau momento, eu quero dizer, em razão do que o Bahia vinha apresentando, né? Até porque o início de temporada do Bahia não foi muito bom, eu sempre endosso isso aqui. Hoje o Bahia, na 18ª rodada, tem 55% de aproveitamento. Historicamente, esse desempenho, se repetido até o final, colocaria o Bahia aí entre quinto e sexto lugar no campeonato. A gente vai falar melhor sobre isso no raio-x. Mas o problema é esse recorte recente. E aí, como o recorte recente tem preocupado, talvez seja a hora do Bahia começar, o treinador do Bahia começar a pensar em ou testar mudança de modelo ou mudança de peças para conseguir as respostas que talvez ele tenha, né, se questionado depois do desempenho de hoje, somado ao desempenho contra o Cuiabá, e que a torcida fundamentalmente já tem demonstrado. O torcedor acho que tem estado impaciente em razão do desempenho recente, fica aflito quando vê que as jogadas que o Bahia cria, muitas vezes não tem sequência, não porque o adversário de alguma maneira neutralizou, mas o Bahia esbarrando nas suas próprias limitações, sendo preciosista demais, penteando demais a bola, ou tomando a decisão equivocada diante do que poderia ser. E isso eu acho que eu vou atrelar isso ao desempenho técnico abaixo do que alguns atletas já demonstraram nesse campeonato brasileiro. Então fica a reflexão. O que o Bahia pode fazer para poder voltar ao caminho dos triunfos e de uma boa performance no campeonato? O Bahia vai ter mais uma janela agora contra o Atlético de Goiás, que é um adversário tido como acessível, mas eu acredito que só vai conseguir o resultado, e o primeiro lugar para que você consiga ter uma tranquilidade nessa filosofia é o resultado, se o Bahia mostrar no mínimo mais vontade, mais objetividade, efetividade. E eu acho que isso o Bahia pode conseguir com a eventual troca de algumas peças, Fábio. Bom, sobre essa questão tática, Pedro Pereira, também quero te ouvir, porque me parece que, minha impressão, tá? Vocês que acompanham mais de perto podem me corrigir, que o Bahia não tem substitutos à altura ao seu meio de campo, né? Nenhum. Se os jogadores estão mal ali, o Depena me parece muito abaixo de todos. E aí, se tem um time que consegue ali anular esse meio de campo do Bahia, o time também geralmente não começa com pontas agudos, né? O time também, então você fica ali sem alternativa. Então seria a hora de pensar ali, colocar um Ademir, um Biel como titular, enfim, fazer os laterais participarem mais ofensivamente do jogo, já que no meio de campo ali os adversários estão conseguindo anular esse jogo mais por dentro, não é hora do Bahia procurar jogar mais de forma lateral, enfim, abrir o jogo. Enfim, quais as alternativas aí para o time não ser tão manjado como vem sendo nas últimas rodadas pelos adversários? E eu acho que o jogo de hoje, Fábio, deixou essa falta de capacidade do Bahia em mudar a forma de jogar bem escancarada, né? Hoje o jogo pedia uma mudança das características do Bahia até no intervalo. Inclusive, eu realmente achei que o Rogério Ceni já voltaria com algumas mudanças já no intervalo, e ele acabou optando por mudar depois. Mas você falou de Depena, por exemplo. Depena é um cara que chegou bem quando entrava bem e tal, mas não é um cara que muda tanto as características, né? E o Bahia ainda vem sofrendo agora com algumas saídas e a contusão também de Biel, né? Biel é uma peça que, quando entra, ele consegue mudar um pouco a forma do time jogar. O próprio Estupiñán também era uma opção interessante, mas também acabou saindo. Então, o elenco já é curto e ainda tivemos perdas, né? E perdas justamente desses atletas que poderiam
mudar um pouco a forma do time jogar. Hoje essas peças faltaram. Achei até que em algum momento ele acabaria utilizando o Juba como meia. Isso não aconteceu. O Juba até saiu sentindo alguma coisa, né? Quando saiu. Quando eu vi a água aquecendo, eu até comentei com o pessoal que estava do meu lado ali, pô, então de repente ele deve colocar a Juba no meio, tentar algo novo. Não foi o que aconteceu, acho que muito pelo fato de o Juba estar sentindo alguma coisa ali. Mas de fato falta isso, né? E hoje, como o Ravel já colocou ali, o Corinthians jogou de uma forma que povoou ali o meio de campo, né? Então, teve dificuldade de jogar ali por dentro. Era um momento também de tentar fazer um jogo mais pelas laterais, mas aí faltavam peças. Então, eu acho que o elenco curto, ele faz com que o Bahia tenha essa dificuldade, mas também não é... Eu acho que cabe a Rogério conseguir peças, conseguir formações que mudem um pouco o estilo do Bahia jogar em determinados momentos. E hoje era um desses jogos. O elenco é curto, mas ainda assim eu acho que é possível mudar em alguns momentos, mudar um pouco mais do que ele costuma mudar. Então, faltam peças, mas falta também um trabalho maior nesse sentido também. E eu acho que o Bahia vai precisar cada vez mais disso. Hoje, para mim, isso ficou ainda mais claro, né? A gente está no meio de uma janela, a gente sabe que jogadores devem chegar, e se o Bahia quiser brigar na parte de cima da tabela, vai precisar ter variações. Essas variações, elas são importantes para qualquer time, né? Ainda mais para quem quer brigar no campeonato na parte de cima. Bom, vamos... Vocês querem já passar para as análises individuais? Ou vocês querem pontuar mais alguma coisa aí sobre o jogo de maneira geral? Eu acho que assim, Essa observação que Corinthians não ganhava 2 rodadas seguidas no campeonato há 57 rodadas. Então o Bahia não tinha vencido ainda fora de casa. Então o Bahia fez com que o Corinthians hoje quebrasse 2 tabus, um dentro da competição e um outro ainda mais longo. E esse é um ponto assim que eu acho que me preocupa, porque ele é um sinal de que o Bahia, em termos de time, de clube, de maturidade, ainda precisa lidar melhor com seus desafios, seus limites e suas limitações. Porque a gente está falando de o Bahia que teve 2 oportunidades seguidas agora de passar para o seu recorde de pontuação no primeiro turno. Duas grandes oportunidades, né? 2 jogos em casa contra adversários da segunda parte da tabela. Não chegou à pontuação, né? Ainda tem mais uma oportunidade, mas das 3 que se apresentam, acho que o Pedro há de concordar, que embora o Atlético Goianiense seja um adversário em tese acessível, está ali na zona de rebaixamento, mas é diferente jogar na Fonte Nova, é diferente jogar com a torcida a seu favor. Hoje o Bahia teve 48.300 pessoas, mais uma vez, no estádio, a absoluta maioria torcendo para o Bahia, empurrando. Inclusive, hoje teve uma sinalização diferente até do que a gente estava acostumando ver. Eu cheguei a pontuar aqui, em 2 jogos anteriores ao de hoje, que a torcida do Bahia estava impaciente, e hoje eu quero destacar aqui, assim, pelo menos no setor onde eu estava e boa parte onde eu pude perceber, eu vi a torcida do Bahia apoiando bastante o time, mesmo quando o Bahia estava atrás do placar, e naquele recorte ali do segundo tempo, onde o Bahia partiu para cima, se jogou, se lançou ao ataque de maneira desordenada, a torcida do Bahia ficou gritando e vibrando e torcendo e tentando empurrar o time, jogando junto. Então, assim, acho que não faltou nenhum tipo de apoio, nenhum tipo de incentivo da parte da torcida e do cenário que o Bahia tinha para poder superar seus limites. Mas o que eu vejo é que falta ainda esse Bahia, a impressão que eu tenho é que falta ainda para esse Bahia dar um passo para superar seus limites, né? Então, mais uma vez, desperdiçou uma oportunidade, terá mais uma. Não estamos falando aqui de um cenário de terra arrasada, mas o Bahia precisa jogar melhor do que jogou nesses 2 últimos jogos, especialmente hoje. Eu acho que hoje eu ainda tiro mais ainda esse benefício do Bahia errar, porque ao contrário
do jogo da semana passada contra o Cuiabá, hoje o Corinthians não jogou o suficiente para poder vencer o Bahia, né? Então, foi muito mais o Bahia cedendo um gol e tendo incapacidade de buscar o empate, depois a virada, do que necessariamente o Corinthians fazendo por onde receber esses 3 pontos, né? Conquistar esses 3 pontos. O Corinthians finalizou 2 vezes a gol. Em uma bola ele fez o gol, na outra uma finalização, me parece que de Mateuzinho, Marcos Felipe fez a defesa. O Bahia teve uma série de oportunidades, né? A maior parte delas ali já no final do segundo tempo, teve uma no início do jogo, finalização de Tassiano para fora. Depois a maior parte das oportunidades de fato efetivas, né? A cabeçada de Rezende, a finalização de Caio Alexandre, ainda houve uma outra finalização. Muito no final do jogo, muito na base do abafo, inclusive com o Bahia saindo das suas características para conseguir essas finalizações. Então, acho que fica assim um cenário, uma impressão bem ruim do que foi esse recorte de 2 jogos do Bahia em casa. Antes da gente... Pode completar, Pedro. Não, eu concordo. Assim, o jogo de hoje me pareceu mais acessível até para o Bahia do que o Cuiabá. O Cuiabá veio para frente e conseguiu ter uma atuação de fato superior do Corinthians hoje. Hoje, de fato, a atuação do Bahia foi, para mim, ainda mais decepcionante. O Bahia terminou aquele primeiro tempo. O recorte inicial do jogo é até bom, né? Nos 10 primeiros minutos ali, o Bahia até consegue trocar a bola, consegue criar aquela oportunidade ali com o Tassiano. Não foram tantas oportunidades criadas, mas teve aquela chance de Tassiano que acabou batendo para fora. E o Bahia só foi acertar um chute a gol já no segundo tempo, que foi uma tentativa de Everton Ribeiro, chute cruzado. E aí depois o Bahia termina o jogo com 8 finalizações certas, sendo que 7 foram já na etapa final, assim, né? Então, teve aquele abafo ali na etapa final, mas foi muito pouco e já na base do desespero mesmo. Então, uma atuação de fato, assim, bem decepcionante do Bahia. A Ravel falou sobre alguns tabus quebrados aí pelo Corinthians e um outro também nos confrontos contra o Bahia, né? O Corinthians não vencia o Bahia na Fonte Nova há 10 anos, a última vez havia sido em 2014. De lá para cá o Bahia tinha vencido 4, tinha empatado 2. Não perdia desde esse 2-1 de 2014. Era um recorte bom do Bahia contra o Corinthians e certamente nesse recorte aí de 10 anos, esse certamente foi o momento que o Bahia teve mais vantagem assim, em relação ao Corinthians em termos de elenco, né? E acabou decepcionando. Perdeu onde menos se esperava que o Bahia perdesse, né? Exato. Nesse recorte de 10 anos, certamente a gente teve jogos em que o Corinthians chegava aqui como favorito e o Bahia acabou vencendo algumas partidas, né? O Bahia, se a gente pegar o recorte assim, de 2002 até 2013, o recorte do Bahia contra o Corinthians era terrível dentro de casa. O Bahia não venceu nenhum jogo nesse recorte. Teve partidas em 2002, em 2003, aí em 2008, já pela Série B, 2011, 2012, 2013, depois que o Bahia voltou na primeira divisão, 2014 pela Copa do Brasil, aí o Bahia venceu. Mas de 2012 a 2013 foram 6 jogos e o Bahia não marcou gol em nenhum desses 6 jogos. Empatou 3 em 0-0 e perdeu os outros. E a gente falando ainda sobre as características do time, especialmente sobre o incômodo, né, de não ter visto, especialmente no jogo de hoje, o Bahia responder melhor, né, a um cenário desfavorável, até como a gente costuma dizer, várias vezes a gente analisando jogos aqui, e uma das características que a gente mais destacava nesse elenco, nos 11 principais, era a capacidade do Bahia se manter no jogo após um revés inicial no placar. E hoje o Bahia não só não se manteve, como demorou muito para poder voltar. De fato, Pedro, o Bahia teve ali 15 primeiros minutos, assim, um destaque onde o Bahia teve, de fato, melhor que o Corinthians, mas depois não só tomou o gol, como reagiu, assim, ou não reagiu, né? Foi completamente letárgico. E eu destaco ainda que eu não esperava e me desagradou muito que a primeira rodada de mexidas do treinador fosse tirar os laterais. Eu nem percebi isso que você falou em relação a Juba ter saído sentindo. Ele tirou áreas, provavelmente, acho que ele chega a dizer na coletiva isso, que havia um desgaste físico, sim. Mas eu entendo que se o Bahia apresentava um futebol tão aquém do esperado, naquele momento ele poderia fazer essas substituições, até porque elas eram muito mais por questões físicas do que táticas ou técnicas, mas eu acrescento que naquele momento ele já deveria ter lançado o Ademir, assim, na minha opinião,
especialmente porque Tassiano vinha fazendo uma partida muito abaixo, Cauli muito abaixo, então não faltavam jogadores que, se ele substituísse, ninguém na Fonte Nova ia criticar essa mudança, muito pelo contrário, eu destaco ainda que quando ele lança Ademir, ele parece reagir a um pedido da torcida, eu não vou cravar aqui que ele não ia fazer a mudança, mas foi muito coincidente que ele chamasse o jogador imediatamente após a torcida do Bahia ter se manifestado assim de maneira clara a pedida que o atleta entrasse, e até, de fato, assim, com muita transpiração e pouca inspiração, foi um jogador que tentou mudar um pouco a característica do Bahia no jogo. Então, se talvez ele tivesse ali os 40 minutos que ele teria, se tivesse entrado ali aos 13 minutos, que foi quando aconteceram as primeiras substituições, talvez o Bahia pudesse ter tido mais tempo para poder atacar mais, cansar os jogadores, incomodar o Corinthians. Ficou faltando muito isso. O Bahia só começa a pressionar o Corinthians de fato a partir dos 35 do segundo tempo. Então, aqui mais um sinal, mais uma evidência de que talvez o Bahia devesse ter mudado a sua característica, seu modelo de jogo mais cedo para tentar conseguir um resultado diferente do que acabou levando ao apito final. Eu achei que ele ia vir com a Ademir já no intervalo, inclusive. Porque precisava mexer ali no intervalo já. O primeiro tempo tinha sido muito abaixo, né? Inclusive o Corinthians fez o gol, acho que no melhor recorte do Corinthians no jogo. O Corinthians era melhor naquele momento. E pelo primeiro tempo tão abaixo, eu realmente achei que ele já voltaria para o segundo tempo com alterações. Eu tive a impressão de que ele não faria isso, porque como ele não tinha Biel hoje, normalmente ele acaba sendo tardio nessa mudança, já quando ele tem mais de uma opção de velocidade, e aí por ter hoje talvez um banco mais enxuto, né? Ele tinha ali o jogador da base, o menino, para poder lançar, mas o Vitinho, né? Mas eu acho que ele não lançaria, especialmente no resultado desfavorável. Então ele acabava tendo só ali Ademir e Ratão como opções de fato mais ofensivas. Ratão na última partida não entrou bem. Então eu não esperava, mas eu concordo com você, assim, que por mim ele seria lançado sim já no intervalo, porque o que o Bahia apresentou no primeiro tempo, eu não tinha muita expectativa de que no segundo ele voltasse melhor, e de fato não voltou. O Bahia não voltou melhor, manteve o mesmo ritmo e forma de jogar que vinha tendo no fim do primeiro tempo, e que fez com que o Bahia não conseguisse sair dali com um resultado melhor do que teve. E aí, já atualizando aqui rapidinho, o Bahia vai enfrentar o Lanterna, tá? O Fluminense venceu o jogo hoje contra o Cuiabá, o Atlético Goianiense passa a ser o Lanterna da competição. Muito bem. O jogo acabou agora. O Fluminense voltou a vencer, né? Em uma hora ia começar a arrancada tricolor. Mas sobre essa questão do elenco curto do Bahia, né? Hoje não teve o Biel até estava no banco, mas era só para forçar um amarelo, né? Não era isso? Pelo que eu entendi, foi isso. E tanto que ele conseguiu, né? Ele estava machucado, uma lesão, não ia ter condições de entrar em campo, e também não tinha outro atacante, né? Ali. Tanto que o Tassiano e o Everaldo terminaram o jogo mesmo desgastados ali. O Estupiñán acabou fazendo falta, hein? Um jogador da característica dele, né? Um cara de área, até para dar a defesa ficar mais preocupada com um jogador ali mais de área, para abrir espaço para outros, né? Como aconteceu em alguns jogos que o Estupiñán foi decisivo. Tem que chegar logo mais um centroavantão aí, né, Pedro? E não é surpresa que ele faça falta, não, né? A gente falou disso no momento da saída dele. Estupiñán era um cara que conseguia mudar um pouco as características, né? Justamente aquilo que a gente estava falando, né? O Bahia carece de peças que consigam mudar as características, e o Estupiñán era um desses jogadores e que vinha sendo muito útil. O Estupiñán ganhou o jogo, o Bahia, né? Essa temporada. E eu não tenho dúvidas que se ele tivesse no banco hoje, ele certamente seria uma das opções. E aí precisa ir pro mercado, né? Precisa ir pro mercado, porque de fato o Bahia hoje foi pro jogo sem nenhuma opção ofensiva ali no banco de reservas. E aí vai ter que contratar. Eu acho que o jogo de hoje também deixa muito clara assim essa lacuna, né? O Bahia vai ter que contratar peças para conseguir recompor as saídas, de preferência recompor até com mais qualidade, né? A gente tem o Lúcio Rodrigues aí prestes a ser anunciado, o que tudo indica, e eu acho que é um cara que vai conseguir elevar um pouco o nível das opções que o Bahia tem ali na frente. Então, acho que de fato o Bahia vai carecer muito disso. Ravel, sobre o gramado, também é um ponto que o Rogério Ceni sempre
bate na tecla, né? E vamos ser justos, ele fala isso até quando o Bahia estava vencendo em casa, né? Ele já vem falando há algum tempo. E para o estilo de jogo do Bahia, né? Que é um estilo muito de toque de bola, enfim, da bola no chão. O gramado da Fonte Nova que vai piorando, né? E até me surpreende, vocês que são daí podem me explicar, porque é só o Bahia que joga lá, né? Pois é. Só tem um time essa semana eu não sei se teve algum evento lá, mas acredito que não, né? E me parece que está pior do que estava há uma semana, assim. Qual a explicação para o gramado da Fonte Nova não evoluir, sendo só tem um time que joga lá por semana? Antes de responder essa questão, Fábio, eu vou só pincelar aqui ainda sobre algo que Pedro falou ainda em relação ao que você perguntou para ele. É que uma outra questão curiosa é que em dado momento do jogo, Rogério ele tira Vitor Cuesta e lança Rezende, privilegiando ali uma saída de construção um pouco mais ofensiva, né? Naquele momento o Corinthians praticamente não atacava o Bahia, não pressionava, então ele lança Rezende, mas ele tinha no banco ainda Rafael Ratão, que entrou muito mal na última partida, teve uma atuação extremamente apagada, não só apagada, né? Porque tem dias que o jogador realmente não consegue, né, desempenhar um bom papel, isso faz parte do esporte. O problema foi que Rafael foi extremamente, me pareceu, para o torcedor, displicente, né, na maneira como entrou. E talvez isso tenha sido um recado assim, para o jogador, porque o Bahia, precisando ter mais ofensividade, em dado momento o Rogério lança um volante, né, no lugar de um zagueiro para tentar construir, qualificar a saída, mas naquele Bahia precisasse ali de um jogador mais ofensivo e ainda assim Rafael Ratão terminou os 100 minutos aí sentado no banco. Bom, sobre o gramado, é chovendo molhado, né? A gente fala sempre aqui sobre isso aqui, o treinador de fato já vem dizendo isso antes mesmo do Bahia, né, ter tido esse momento de dificuldade na competição com resultados, né? E aí eu tive o cuidado de ler recentemente a justificativa que a empresa que administra, que cuida do gramado na Fonte Nova, ela soltou uma nota, na verdade foi uma segunda versão dessa nota, dizendo que entre os meses de abril e agosto chove mais em Salvador, que o gramado pega pouco exposição solar, e isso faz com que a grama não tenha o devido processo de recuperação, né? Isso me parece assim um discurso muito vazio e pouco justificável para que a gente veja um gramado de tão baixa qualidade. Agora há pouco a gente viu circular algumas imagens no Twitter, até dar um crédito aí, Yuri Santana trouxe essas imagens de uma técnica que é implementada para luz artificial, para tentar melhorar o processo de recuperação do gramado, mas me parece que ainda não é o suficiente para que a gente veja algo de qualidade, né? O Bahia vai agora jogar contra o Atlético de Goiás e só volta, me parece, para jogar aqui na Fonte Nova daqui a 9 dias contra o Internacional. É um prazo considerável para que a gente veja um gramado melhor, mas até em razão da nota que essa empresa soltou, eu não vou manter otimismo, não. Muito pelo contrário, eu acredito que a gente vai ver um gramado muito parecido com o nível que a gente viu hoje. Gramado esse que influenciou um pouco, né, no desempenho do Bahia, porque em vários momentos, especialmente no início do jogo, a gente percebia os atletas hesitando um pouco, a bola em alguns lugares, algumas faixas do campo, ela quicava demais, em outras ela retia a velocidade, segurava a velocidade, parecia o gramado estar irregular mesmo, assim, com tufos de grama. Teve uma bola que Depena, se não me engano, o Everton Ribeiro, não vou me lembrar exatamente agora, mas ele vai cobrar uma bola no segundo tempo, de frente para o setor onde eu estava, e ele levanta meio mundo de terra do gramado, né? Porque ali naquele momento o gramado já estava castigado, final do jogo, e já vem de algum tempo em péssimas condições, e mais uma vez a gente viu um gramado muito prejudicado. Eu acredito que a gente não vai ter nada de diferente em relação a isso, não, Fábio. Essa nota foi praticamente um pedido que o torcedor aceite essas condições até que o sol volte a aparecer na cidade. Que bizarro, né? Mas é o que é. Acho que lá na Inglaterra, eu acho que o sol também não aparece com frequência, não, viu? E os gramados da Premier League são impecáveis. Então, pois é. Enfim, a solução certamente tem. Quer comentar, Pedro, sobre a situação do gramado? De fato, tá muito ruim, mas assim, a gente vai ter agora um período, não só o jogo do Inter, que é daqui a, sei lá, 8 dias, mas nos próximos quase 20 dias, 18 dias, vai ser o único evento que vai ter na Fonte Nova, esse Bahia e Inter. Então, acho que é tempo suficiente
para a Fonte Nova conseguir melhorar o gramado, e a reclamação já vem de algum tempo, não é novidade, e assim, o Bahia não tem opção, né? O Bahia fica nas mãos da Fonte Nova, é porque Pituaçu também, o gramado de Pituaçu tá abaixo da crítica. Se a Fonte Nova tá ruim, Pituaçu tá 5 vezes pior. Pituaçu tá pior do que, se duvidar, tem gramado interior aí melhor do que o de Pituaçu, então não tem opção. Vai ser a Fonte Nova mesmo, e a Fonte Nova precisa olhar para o gramado com carinho, né? De fato, eu acho que essa temporada, seguramente, assim, é a temporada que a gente vem tendo mais problemas com o gramado. Não me lembro, assim, desde que a Fonte Nova foi reinaugurada, de uma temporada com tantas reclamações por conta do gramado. Então, acho que é obrigação da Fonte Nova conseguir dar ao Bahia um palco de jogo melhor, né? E justamente no ano que o Bahia mais precisa de um gramado e a bola rola. Especialmente nessa época do ano, né, Pedro? Eu lembro que assim o gramado no fim do ano passado apresentava alguns sinais de desgaste, mas era até natural que naquele momento apresentasse. Eu nunca vi, assim, eu não lembro, não sei se você lembra, mas assim, não tenho lembrança da Fonte Nova desde que foi inaugurada no dia 7 de abril de 2013 a Arena. Até então, assim, de ver um gramado tão ruim no mês de julho. Assim, nem com eventos, nem com shows, nem na temporada onde, acho que me parece, 2021, o Bahia fez uma maratona de jogos. Não teve nenhum momento assim que eu me recorde onde o gramado tenha se apresentado tão mal. Muito bem, vamos para as análises dos jogadores do Bahia que entraram em campo hoje. Nosso querido Alan Roberto vai colocar na tela aí. Vamos lá, vamos começar pelo Marcos Felipe. Trabalhou pouco no gol, acho que não teve culpa, né? Foi um belo chute, né, do Romero. E aí, qual a avaliação vocês têm aí do Marcos Felipe? Não teve culpa, trabalhou pouco, mas eu acho que em alguns momentos, assim, ele até deu alguns sustos ali em bolas cruzadas na área. E assim, um jogo de hoje é difícil ter alguém assim que... Eu não sei se a gente vai usar os verdes hoje, né? Pra ser bem sincero. Talvez em alguns jogadores que entraram no segundo tempo a gente consiga colocar um verde musgo, mas eu iria de razoável, assim, para Marcos Felipe. Não dá para ser um destaque negativo também. Não houve motivos para isso. Acho que não tem como ser nada além de um razoável. Confesso que eu estava na dúvida aqui, Pedro. Estava mais até para um jogou mal, assim, porque além das coisas que você citou, eu não gostei de algumas reposições dele, assim, que era algo que até ele vinha fazendo bem em algumas partidas. Hoje ele errou algumas, muitas, então tava pendendo para um jogou mal, mas vamos de razoável. Bom, razoável aí pro Marcos Felipe. Inclusive, quando se fala que o Bahia não tem elenco para brigar por coisas grandes, se utiliza muito o exemplo do Marcos Felipe, que não é goleiro para um time que quer pensar alto. Vocês concordam com essa afirmativa? Ou estão pegando no pé do Marcos Felipe de maneira desnecessária? Rapaz, ó, eu não acho que Marcos Felipe seja assim um goleiraço. Não é aquele goleiro que a gente fala, realmente não tem por que mexer e tal, não tem por que pensar em ter outro goleiro por ano que vem. Mas em alguns, eu acho que ele, embaixo da trave, assim, em alguns jogos ele consegue sobressair, assim, sabe? Tipo, ele já perdeu as contas aqui de jogos em que a gente colocou ele, se não como o melhor em campo, mas com o verde claro, o verde mais verde de todos, né? Eu acho que em alguns momentos ele foi, sim, muito importante. Agora tá longe de ser um goleiro unanimidade, tá bem longe de ser unanimidade, né? E assim, eu acho que se o Bahia realmente quer brigar por algo maior, na posição de goleiro, por mais que não seja assim, não é uma urgência. Eu acho que o Bahia não tem urgência em procurar um goleiro, mas se tivesse com dinheiro limitado, se tivesse sem lacunas, sem outras lacunas no elenco, poderia olhar com mais carinho para a posição de goleiro, sim. Mas eu acho que no momento Tem acho um que não vai ditado no ser. futebol, né, Pedro, que todo bom time começa por um bom goleiro. Marcos Felipe, eu estou na sua avaliação também, né? Assim, não, se você olhar atrás aí, a exceção talvez da falha conjunta dele de Canu ali no gol contra o Cuiabá, no primeiro gol, eu não vejo ele sendo determinante em nenhum revés do Bahia no campeonato, por exemplo. Então, apesar de fato haver
esse burburinho assim que constantemente é dito, não só sobre Marcos Felipe, mas também em relação a Canu, sobre esses jogadores não estarem no mesmo nível dos demais titulares do Bahia, analisando em termos práticos, né, o que eles vêm fazendo em relação ao campeonato, eles não deixam a desejar e nem a gente pode aqui acreditar eles os insucessos do Bahia na competição. Mas, de fato, assim, eu acho que também ninguém diria que não haveria necessidade se o Bahia trouxesse um goleiro mais tarimbado, ou que repercutisse bem aí como uma boa contratação. É um jogador que está aí, que não comprometeu, mas que, de fato, a gente fica com essa possibilidade de repente, alguém para a temporada que vem, né, que eu acredito que aí sim pode ser uma possibilidade de contratação, de vir um jogador mais experiente e ele vir sentar no banco por isso. Muito bem, vamos para a zaga. Vamos hoje uma zaga diferente, né? O Gabriel Xavier fez muita falta hoje, o Gabriel Xavier? Muito, Fez. muito, muito. Vai lá, Rafael. Assim, Gabriel Xavier, primeiro que a ausência dele já desloca Canu para a zaga central, onde o desempenho de Canu não é o melhor possível, né? A gente veio vendo assim Canu jogar melhor a partir da entrada de Gabriel na zaga e ele ser deslocado para a quarta zaga, começar a construção de jogada do Bahia, rebater bola. Então, eu acho que ele, nessa função na quarta zaga, acompanhado de Gabriel Xavier na zaga central, o desempenho dele é melhor, né? Então, com a ausência de Gabriel, hoje deu tudo errado no Bahia e, assim, muito, eu acho que pela ausência do zagueiro, do jovem zagueiro que, de fato, melhorou o sistema defensivo do Bahia, apesar dos números, como eu disse aqui, não serem exatamente os melhores ali, né? Como eu disse, entre os 6, o Bahia tem a pior defesa. Entre os 10, o Bahia tem a segunda pior defesa. Então, apesar dessa zaga ter melhorado com a entrada de Gabriel, os gols sofridos ainda são muitos. E hoje foi pior ainda. Acho que Canu e Cuesta, eu já vou aqui, assim, na minha avaliação, dá muito mal para os dois. Não gostei de nenhum dos dois atuando, estiveram muito abaixo. Acho que Canu, em vários momentos, em várias oportunidades, ficava ali no mano a mano com o Yuri aberto, tomando bola nas costas, sendo superado na velocidade. E Cuesta tendo a responsabilidade de criar, eu até já falei na minha análise inicial aqui, de construir a jogada, e ele teve, assim, aparentemente fora de ritmo, né? Muito tempo sem jogar, veio de uma lesão também. Eu não gostei nem um pouco da atuação dos dois, e aí acredito a eles aí a pior análise possível no desempenho. E aí, Pedro? Eu sigo o relator, só acho que Cuesta foi um pouco pior, assim, Canu, tá? Parece que fazer um desempate aí, eu acho que Cuesta deixou mais a desejar do que Canu. Mas vamos de muito mal para os dois. Muito bem. Muito mal aí para a dupla de zaga do Bahia. Santiago Arias voltou da Copa América. E aí? Jogou só um tempo, né? E oscilou dentro da partida, teve alguns momentos bons. Não diria que tenha sido dos piores em campo, mas também teve longe de fazer uma boa partida. Não foi aquele Arias assim que a gente se acostumou a ver. Fico um pouco na dúvida entre o razoável e o jogou mal. Porque ele teve momentos na partida em que ele errou, que jogou mal, e em alguns momentos ele conseguiu criar um pouquinho mais. O Bahia, especialmente ali nos primeiros minutos, conseguiu chegar um pouquinho mais ali pela direita, com o Everton Ribeiro e com ele também. Então fico na dividida entre o razoável e o jogou mal, deixar a decisão aí para Rafael. Então vamos de razoável. Eu acho que ele e Gilberto, já dando meu spoiler na votação aqui, Pedro, foram os dois jogadores que mais, junto com Ademir, mas Ademir numa menor proporção, foram os que mais tentaram e foram mais lúcidos, assim. Concordo que Arias oscilou na partida em alguns momentos, principalmente defensivamente. Ele, na hora de contribuir defensivamente ali, ele esteve um pouquinho abaixo do que costuma apresentar. Se desgastou bastante fisicamente, não à toa foi substituído. Mas eu acho que nos primeiros 15 minutos do Bahia, onde o Bahia esteve bem na partida, ele participou bem do jogo. Então, eu acredito a ele essa atuação razoável que, como você já disse, e eu concordo, eu não acho que a gente vai conseguir chegar num verde aqui para ninguém. Então, razoável é o ponto alto de qualquer atleta do Bahia hoje. Eu acho que Arias, de fato, teve essa atuação aí minimamente destacada nessa tarde
danosa que foi o Bahia na Fonte Nova. Bom, Gilberto também razoável para vocês? Gilberto também é razoável para mim. O Gilberto Inclusive um entrou bem pouquinho hoje, melhor né? que Arias, eu acho. Eu concordo. Eu acho que o Gilberto até entrou bem. Longe de ser também um verde, né? De fato, não sei se vai ter alguém. Mas Ele foi mais participativo também, acho. eu acho que eu acho que hoje ele conseguiu até fazer uma partida melhor do que a de Arias. Não tô falando que tipo, é para ser titular, né? Acho que o Gilberto teve todas as chances aí para se firmar e passou todo esse período que a Arias estava na Copa América e não conseguiu, né? Não conseguiu mostrar que é uma peça que a gente pode ficar em dúvida entre ele e Arias. Mas acho que no jogo de hoje ele entrou bem. Ele entrou num contexto que privilegia suas principais características, né? Que é o Bahia ser mais ofensivo, pouco incomodado na defesa. Então, para esse cenário, a gente tem ali um jogador, um lateral, o Gilberto, que de fato pode contribuir talvez até mais do que Arias. Mas Arias é um jogador mais equilibrado, um jogador que compõe melhor no sistema defensivo, protege melhor a defesa. Então, para titular Arias, mas hoje, na partida de hoje, especialmente quando entrou, Gilberto foi um pouco melhor. Merece até esse razoável mesmo. Bom, para completar a defesa, vamos para os laterais esquerdos, começando pelo Juba, que foi facilmente driblado ali, né, no lance do gol do Corinthians. E aí? Ele teve essa participação no principal lance da partida, né? Foi muito mal na marcação ali no lance do gol. E também não contribuiu tanto no jogo de hoje, né? Tipo, uma partida ruim de Juba. Não acho que ele tenha sido o pior em campo, mas foi bem abaixo. Acho que jogou muito, tô na dúvida do muito mal que jogou mal, assim. E pelo lance do gol, assim, tipo, como ele teve a participação ali importante também, acho que eu vou de muito mal. 100% assino, Pedro. Na verdade, eu já estava cravando aqui o muito mal, sem dúvida, porque acho que ele é determinante no lance do gol. Gol, inclusive, muito semelhante ao que o Bahia tomou contra o Palmeiras, né? Uma jogada onde o jogador é driblado no contrapé e a finalização acontece. Agora, nesse caso especificamente, se a gente for rever o lance, há uma contribuição determinante também de Cuesta para o gol do Bahia, porque ele sai para marcar o jogador do Corinthians em projeção, me parece que é o Garro, e aí ele deixa a Juba sozinho com o jogador no costado, e aí ele é facilmente driblado, e além desses lances, pouco contribuiu, né, para jogadas ofensivas do Bahia. Teve um corredor também pelo lado esquerdo, hoje Tassiano afunilou muito na área, e Juba não soube explorar isso bem, não apoiou bem, também não foi seguro defensivamente. O Corinthians, no seu melhor momento no primeiro tempo, atacou muito pelas laterais, né, especialmente pelo lado direito. Então, acho que Juba foi muito mal. E Iago, eu acho que eu colocaria um jogo mal nele aí, porque, de fato, assim, ele não esteve tão mal quanto os demais, mas também não contribuiu, errou uns dois lances, assim, que evidenciaram para mim uma falta de ritmo, ainda talvez uma desatenção. Ele é um jogador que está em pré-temporada. Assim, a temporada para ele está começando agora, né? Porque a Começando temporada agora, então dele ele está acabou na Alemanha, entrou de sendo lançado no férias. pior contexto, Fábio. Ele joga duas partidas onde o time vem mal, né? Então, ao invés dele ser puxado para cima pelo time, infelizmente, me parece que ele vem sendo puxado para baixo, ainda foi lançado em duas fogueiras, né? Uma primeira para poupar a Juba, né? Que vinha de uma maratona de jogos, né? Um dos atletas com maior índice de minutagem no campeonato. E hoje lançado também a partir de uma lesão de Juba, né? Alguma coisa física que ele sentiu, com placar adverso. Eu ainda espero ver Iago numa condição melhor, mas esses dois jogos aí, a impressão não ficou legal, obviamente dando o benefício da dúvida em razão dele estar sendo lançado nesse contexto desfavorável, mas hoje ele esteve mal. Muito bem, então, de acordo também, né, Pedro? Sobre De o Iago? acordo, de acordo. Lógico que a gente vai ter toda a paciência do mundo, assim, com o Iago, né? Tipo, um cara que chegou agora, pré-temporada, mas não apaga a análise ruim, né? Eu não diria que tenha sido uma primeira impressão ruim, né? Tipo, acho que é um peso grande ainda. Mas jogou mal e vai evoluir. Acho que é um jogador que tem tudo para evoluir ainda. Muito bem, vamos para os jogadores, para os volantes, né? Começando com o Caio Alexandre. Inclusive, Caio Alexandre e Jean Lucas estão entre os jogadores do Brasileirão com mais minutagem, né? Os jogadores que mais ficam em campo.
Vocês já acham que ambos estão sentindo um pouco a parte física aí nessa maratona de rodadas da Série A, né? Que quarto e domingo, quando começar a voltar a Libertadores, né? O Bahia vai ter uma folga maior, mas vocês acham que são jogadores que estão sentindo a parte física ou isso não é desculpa? Jean, acho que evidencia mais isso, né? Fica a impressão de um cansaço maior dele, assim, apesar de ser um jogador muito saudável, assim, jogador que em algumas partidas, inclusive, alguns cortes rodam por aí pelas redes sociais mostrando ele dando piques de 30 a 40 metros nos 44 do segundo tempo, mas isso já foi num começo desse campeonato. Agora ele parece estar sentindo mais. Já Caio Alexandre ficou com a impressão de que evidencia menos cansaço, assim, né? Foi poupado no jogo contra o Atlético Paranaense, vai começa com Rezende. Hoje eu acho que ele foi anulado não por uma questão física mesmo, assim. Ele que de fato esteve abaixo de um jogo onde o Bahia todo esteve abaixo, onde o Corinthians povoou o meio campo, e ele não conseguiu buscar alternativas. Mas eu não atribuo tanto a Caio Alexandre a aspectos físicos, não. Pelo menos não tenho essa impressão. Agora, fará falta ao Bahia, né? Na próxima rodada ele estará suspenso, não vai poder jogar. É talvez um dos principais jogadores responsáveis por esse modelo de jogo exitoso, né? Que o Bahia possui. Quando ele joga bem, normalmente o Bahia vai bem. Quando ele está abaixo, o modelo não funciona, as peças acabam ficando sobrecarregadas, há algum tipo de desequilíbrio, e isso fica muito evidente no que foi a atuação do Bahia hoje. Por isso eu vou atribuir também um muito mal aí para Caio Alexandre. Para Jean Lucas eu estou em dúvida. Eu acho que, como ele não esteve tão mal em relação aos demais, eu iria de jogo mal, mas queria escutar Pedrão aí. Eu acho que o jogo mal está bem aplicado a Jean Lucas. Eu também poderia até ir com o jogo mal para Caio Alexandre também, ao invés do muito mal. Só que o que acontece, né? Jean Lucas e Caio Alexandre são peças que a gente espera muito mais, né? Então, quando a gente coloca um laranja para eles, e até pela importância que eles têm para a equipe também, é um laranja que pesa muito mais do que o vermelho para alguns jogadores, né? Perfeito. Então, são peças que estiveram muito abaixo do que eles são capazes. Mas se você comparar com outros jogadores, eles foram até um pouco, jogaram até um pouco mais, né? Por isso que eu vou de jogou mal, assim, mas ressaltando que para mim os dois estiveram muito abaixo do que são capazes, e isso explica muito, assim, da atuação ruim, né? Como o Ravel já falou, são jogadores que são muito importantes. O Ravel falou de Alexandre, mas o próprio Ian Lucas também tem uma importância grande para que esse modelo de jogo do Bahia dê certo. Então, quando eles estão abaixo, de fato, o time sente muito e é difícil você pensar em um Bahia jogando bem com essas peças, rendendo muito aquém do que eles podem render. Então, eu fico vamos manter o jogo muito mal aí para Caio Alexandre, mas vamos de jogo mal para Jean Lucas. Bom, agora vamos de Everton Ribeiro, né? Que também participou negativamente do gol do Corinthians, né? Ele perdeu a bola que deu origem ao gol corintiano. E aí, avaliação do Everton? Eu iria de jogo mal, assim, para Everton. Acho que ele teve também essa participação importante no lance do gol do Corinthians. Só que ele tentou, né? Tipo, em alguns momentos ele conseguiu ter oportunidades. Primeira finalização Acho que que o foi o Bahia tem menos no jogo. pior, né, do setor ofensivo, assim, foi o que É, mais lúcido, digamos assim, né? certamente. A primeira finalização que o Bahia teve no jogo foi aquela de Tassiano para fora. Ele teve uma participação importante. Acho até que se Tassiano tivesse devolvido a bola para Everton, poderia ter sido um lance até mais perigoso. O Bahia poderia até ter conseguido sair na frente do placar. Depois, no segundo tempo, também ele tem uma finalização. A primeira finalização que vai no gol é dele também. Então, eu acho que ele não se escondeu, mas ao mesmo tempo ele, assim como eu falei de Jean Lucas e Caio Alexandre, né, ele também rendeu muito aquém do que a gente conhece. Não foi uma grande partida de Everton Ribeiro. Então, para mim, para o que ele joga, assim, hoje ele jogou mal. É bem isso que você falou em relação a Caio e a Jean, Pedro. O sarrafo desses atletas é mais em cima, né? Depois que Everton Ribeiro erra ali no lance que origina o gol do Corinthians, especialmente no segundo tempo, ele se torna mais participativo no jogo, né? Ele tenta muitas jogadas. O Bahia cresce de produção ali do lado direito na hora do abafa, né? E muitas jogadas
passam pelos pés dele, mas de fato, assim, se você for comparar com outros momentos onde Everton Ribeiro desequilibrou favoravelmente para o Bahia, a atuação dele hoje foi muito mais vontade do que inspiração, do que capacidade de desequilibrar o jogo com um passe ou com a criação de uma jogada. Acho que o jogou mal, está bem colocado, sim. Então vamos para Cauli, que certamente é o maior alvo das críticas da torcida, pelo menos pelo que eu acompanhei nas redes sociais. Foi a atuação do Cauli, que já alguns jogos aí não vem agradando, Pedro. Muito mal na partida de hoje, Cauli, né? E assim, eu acho que são críticas que fazem sentido, né? Cauli, de fato, não faz uma temporada boa. É claro que em alguns momentos ele foi importante. E Cauli é aquele jogador que às vezes ele dá um passe diferenciado. Agora, ele hoje foi muito mal, né? Ele pouco contribuiu. Errou muito passe. Aliás, o Bahia como um todo errou muito passe hoje, né? E ele, com certeza, foi o que mais errou. Estava dando uma olhada aqui nas estatísticas. E ele até erra menos do que Everton Ribeiro, só que Everton Ribeiro tem uma quantidade muito maior de passes no jogo, né? Cauli acertou 27 passes e errou 6. Everton Ribeiro errou 8, mas acertou 63, né? Participou muito mais. Cauli foi discreto e assim, velho, tipo, eu acho que voltando até um pouco aquele papo que a gente teve no início do programa, né? Se o Bahia vai tentar mudar um pouco o estilo de jogo, nem que seja em momentos pontuais, assim, eu acho que isso passa pela saída de Cauli. Eu acho até que Cauli, quando a gente chegar no final do ano e for montar assim, o time titular do Bahia, Cauli vai estar entre os 11. Mas eu acho que nesse momento ele merece ficar um pouquinho assim, começar uma partida no banco, entrar no segundo tempo, até para que ele possa também não só se sentir bem, mas se sentir também um pouco pressionado. Não dá pra gente ficar com um jogador que a gente vai aguardar um passe magistral que a gente sabe que ele é capaz de dar, mas a gente não pode ficar esperando esse passe eternamente, né? E por mais que Cauli seja um cara que é querido pela torcida, né? A temporada de Cauli no ano passado foi fantástica. E a gente sentiu muita falta dele quando ele ficou machucado. E ainda é um jogador assim, que a gente confia, que a gente sabe que pode ser diferente. Mas eu acho que no momento ele tá merecendo comer um banco de reservas ali, entrar no segundo tempo no jogo. Senti um pouco pressionado, né? Porque Cauli, ele não tem um substituto, assim, alguém que faça a mesma função dele, uma saída dele meio que força uma mudança de características do Bahia. Mas eu acho que essas duas derrotas em casa, assim, e aí eu não tô nem querendo colocar nas costas dele a culpa pelas duas derrotas, o time como um todo foi muito mal nos dois jogos. Mas pensando que Cauli pode ajudar o Bahia, eu acho que tá no momento, assim, da gente pensar em soluções, assim, sem Cauli em campo, e aos poucos ele vai voltando a ser o Cauli que a gente conhece. Ravel? Bom, eu acho que os dois grandes problemas que a gente tem aí em relação a esse Cauli são, primeiro, o fato que a gente, acho que é até um consenso geral de que a gente não tem no banco de reservas um jogador que tecnicamente possa dar esse passe que eventualmente ele dá, né, e resolver uma partida como eventualmente ele resolve. E o segundo é que uma substituição dele por um outro atleta com outras características implicaria necessariamente em ver o Bahia com a mudança de filosofia, de proposta de jogo, né? Então, a gente precisaria ver duas coisas que o tiro pode sair pela culatra, né? Primeiro, que eu não vejo o Rogério Ceni fazendo essa mudança de proposta. Segundo, que Depena já teve a oportunidade em duas ocasiões de começar como titular, né? Só que no lugar de Everton Ribeiro, e não justificou essa titularidade lançada. Mas ainda que a gente tenha esses dois fatores que eu acabei de lançar, assim, sinceramente, eu cheguei num ponto onde eu não tenho mais paciência para ver Cauli jogar como ele tem jogado nas últimas partidas, né? Ele teve até duas atuações razoáveis ali contra Vasco e Cruzeiro,
Mas a verdade é que a temporada o Campeonato Brasileiro de Cauli é abaixo do que ele pode render e a gente fica de fato esperando esse passo que vai acontecer. Mas quando é que vai acontecer? E se não acontecer, o que a gente vai ver é Cauli que penteia demais a bola, que se esconde do jogo, que é privilegiado, preservado fisicamente para resolver uma partida e não resolve, né? O craque ele precisa desempenhar melhor. O craque ele precisa ser visto como uma referência de fato. Dá a bola no craque que o craque vai resolver. E o que a gente está vendo não é isso. A gente está vendo Everton Ribeiro dando carrinho, desarmando, correndo atrás do jogo. E, ao contrário do que a gente poderia esperar, né, em razão do que Cauli já demonstrou com a camisa do Bahia, estou dizendo aqui que ele, tecnicamente, acho que nenhum torcedor duvida da capacidade que ele tem, do potencial que ele tem, mas isso não pode ficar no imaginário. Isso não pode ficar num recorte de uma temporada que já passou, onde o Bahia quase foi rebaixado. Né? Na temporada onde o Bahia é sexto colocado no campeonato, que tem possibilidades reais de terminar no G4, a gente vê Cauli como peça nula, ou dependendo exclusivamente de lampejos. Então, acho que está na hora da gente começar a ver mudanças que incomodem o jogador, que possam fazer com que ele reencontre seu melhor futebol. Não sei se fisicamente ele está desgastado, não sei se ele de fato precisa sentar no banco para poder buscar mais, com mais intensidade. Não sei se de repente a alternativa a gente tem um Bahia mais agudo nas pontas, né? Uma vez que as características de Cauli e Tassiano não privilegiam o jogo do Bahia com amplitude. Fato é que a gente tem tido toda a paciência do mundo, esperando que ele jogue melhor, que ele jogue bem, que ele jogue de maneira constante em uma, em duas, em três partidas, mas o máximo que a gente tem recebido é um lance de efeito, é uma cobrança de falta, uma bola no travessão, é uma pré-assistência, e chega. A realidade é que esse esquema foi montado e pensado, palavras do próprio treinador, para que Cauli possa desequilibrar. Ele não tem desequilibrado. Então não faz sentido a gente manter um atleta cuja a proposta de jogo foi toda pensada para o desempenho e ele é o único que não consegue desempenhar. Ele é o único jogador que a torcida do Bahia hoje questiona a titularidade. Então chegou a hora da gente começar a pensar na possibilidade de ver Cauli sentar no banco. Hoje ele foi muito mal e, para mim, ele já deve ser reserva na próxima partida. E é muito cômodo. Eu também acho que Rogério não vai mudar a forma do Bahia jogar, tá? Mas é muito cômodo pro jogador, e aí eu não tô falando especificamente de Cauli, é muito cômodo para qualquer jogador saber que é uma peça ali que não tem substituto e que se você for sacado, o time vai ter que mudar a forma de jogar. E o cara precisa ter uma pressão, né? Ele precisa sentir uma pressão. Ele precisa saber que ele pode ser sacado do time, que o time pode viver sem ele. Se alguém se machuca, passa um mês, 2 meses agora, a gente vai ter que mudar o time, né? Então, eu acho também que é o momento, assim, eu acho que essas 2 derrotas em casa abrem essa porta, assim, né? Tipo, essa necessidade de você mexer um pouquinho no time, e eu acho que a peça do meio de campo ali que tá mais suscetível a ser mexida, de fato, é ele, embora, repito, seja um jogador que a gente ainda conta muito, né? Que todo mundo sabe do potencial, mas eu acho que o momento de tentar alguma coisa é esse. Mas vocês tirariam o Cauli para colocar o Depena ou um ponta ali mais agudo, o Ademir, por exemplo, ou até um volante ali para dar mais liberdade para o Caio Alexandre, para o Everton Ribeiro? Qual seria a melhor configuração aí? Esse é um grande problema, né? Essa é uma resposta difícil, né? É difícil. E até por isso que a gente tá aqui, não tá ganhando, sei lá quanto o Rogério Ceni ganha, né? Mas eu acho que o fato é que a gente teria a possibilidade, não sei se Pedro concorda, mas assim, se eu tivesse o poder da prancheta na mão hoje, a gente resolveria 2 problemas em um com a saída de Cauli do time titular. Primeiro, essa questão de Everaldo ficar jogando como assistente de lateral, que em muitas partidas funciona, mas em várias outras não funciona, especialmente sob o ponto de vista ofensivo, né? E a segunda é a possibilidade do Bahia ser agudo em alguns momentos do jogo, sem ter que fazer substituição para isso. A gente teria um Biel, por exemplo, jogando pela esquerda, fazendo uma recomposição. Tassiano, em vários momentos do ano passado, jogou bem pelo lado direito do ataque. Aliás, Tassiano sempre foi melhor, ofensivamente falando, quando ele se apresentava como elemento surpresa do que como atacante de fato. Né? Quando ele joga dessa maneira, ele participa esporadicamente do jogo, mas não tem sido tão efetivo como já foi em alguns outros momentos da temporada. E ele era assim quando ele não era atacante de fato, né, na proposta de jogo do Bahia. Então eu, Fábio,
tiraria Cauli, sacaria Cauli para a entrada de Biel, centralizaria Everaldo e mudaria Tassiano de lado, para que com isso a gente tivesse a possibilidade de ter amplitude, recomposição, e Everaldo fazendo o papel de 9, que ele também, a gente sabe o que ele é, né? Ele tem conseguido bons números, apesar de não jogar nessa posição. Eu gostaria muito de ver Everaldo começando uma partida sem tanta responsabilidade defensiva. E Pedro? Eu acho que é uma boa solução, e eu acho que o Bahia tem no elenco peças que podem... Tem possibilidades, né? E eu acho que essa é uma das possibilidades interessantes, de fato. Mas eu acho que seja lá qual for a opção escolhida, e a gente sabe que tem peças novas chegando também. Mas qualquer modificação que o Bahia for fazer, caso isso de fato vá ocorrer, né? Vai precisar de alguma maturação, né? Vai precisar de muito treinamento, e a gente vai ter que ver na prática como é que as coisas vão funcionar. O Bahia encontrou esse modelo de jogar, né? Que vem dando muito certo, embora a gente esteja falando aqui hoje depois de 2 derrotas. Mas eu acho que o balanço ainda é, tipo, a formação deu certo, o balanço por enquanto é esse ainda. E qualquer mudança ela vai precisar ser testada, né? Acho que a gente não tem a resposta certa aqui. A gente olha como torcedor, pensa em possibilidades e uma vez detectado esse problema, acho que todo mundo concorda que o Cauli não faz uma boa temporada, é preciso pensar em soluções, e eu acho que o Rogério Ceni tem no elenco opções para isso, né? Aí vamos ver na prática, né? E as tentativas elas precisam ocorrer, porque do jeito que o Cauli tá jogando, realmente acho que a gente concorda, né? Que passou da hora de a gente tentar coisas novas. Então, é uma dor de cabeça aí para Rogério. A gente não vai ter aqui uma resposta certa de qual é a melhor opção. Mas, de fato, eu acho que testes precisam ser feitos. Bom, finalizando os titulares, vamos com o Everaldo e Tassiano, que foram 2 jogadores bem anulados, né, pelo Corinthians hoje, tiveram muita dificuldade ali para reterem a bola, enfim, para serem mais participativos. E aí, Pedro, avaliação de ambos. Eu iria de muito mal para os dois. E foram peças assim que não contribuíram absolutamente nada, assim, Tassiano muito mal, Everaldo também. Eu acho até que Everaldo, se a gente fosse fazer um desempate, eu acho que Everaldo até contribuiu um pouco mais que Tassiano hoje. Mas eu acho que a formação do Corinthians ali com 3 zagueiros, ela foi decisiva justamente para anular esses jogadores, né? Que de fato não ajudaram em quase nada, assim. Para mim, os dois podem levar o muito mal, assim, com tranquilidade. Até Abel? porque a gente está falando de um Bahia que pouco produziu, e quando produziu no abafa. Então, não teria como a gente salvar alguém do principal setor responsável por isso, né? Por essa baixa inspiração, por essa incapacidade de finalizar e também de criar jogadas aí. Como a gente disse, Everton Ribeiro foi um dos poucos que ainda tentou alguma coisa, mas ainda assim nivelando bem por baixo, né? Se comparadas às atuações que ele costuma ter. Então, tá bem colocado esse muito mal aí para os dois. Eu acho que, de fato, Everaldo ainda quis um pouco mais o jogo. Achei Tassiano assim escondido. Ele até participa em lances pontuais do jogo, que pode gerar, inclusive, no torcedor a falsa sensação de que ele teve uma atuação minimamente decente, né? Porque ele faz ali um lançamento com 5 minutos do segundo tempo para Everton Ribeiro finalizar de primeira com a perna direita. O goleiro do Corinthians, Hugo, faz até uma boa defesa. Ele participa de um segundo lance também. Teve a finalização no início do primeiro tempo. Mas, como eu disse, esses lances servem muito mais para scout do que necessariamente para você avalizar uma boa atuação do atleta. Acho que tanto o Everaldo quanto o Tassiano hoje estiveram muito abaixo do que podem render. Bom, então vamos finalizar os jogadores que entraram em campo com os 3 que entraram no segundo tempo, né? Depena, Ademir e Rezende. Alguém merece alguma menção positiva aí? Ou todos negativos também? Assim, eu acho que o Bahia teve um recorte bom ali naquele abafa do final, né? E eu acho que Ademir foi uma peça que tentou, né? Eu iria de razoável para ele. Não que tenha feito, não, como a gente já falou no início, eu acho que ninguém levaria o verde hoje.
Mas acho que Ademir foi o que mais tentou. E Rezende acho que não foi mal também, não. Inclusive teve até uma chance, uma oportunidade boa de gol ali. Acho que Depena foi o que menos se destacou, né? Menos contribuiu. Até que foi uma partida ruim. Eu iria de jogou mal para Depena e colocaria um razoável tanto em Rezende quanto em Ademir. Assino. Rezende de fato teve a cabeçada ali, acho que aos 48 do segundo tempo, né? Poderia ter resultado no gol de empate do Bahia e fora isso não comprometeu, também não teve nenhuma atuação de destaque e Ademir, como eu já havia colocado, eu vi um jogador como que teve alguma... Mudou um pouquinho, né, o panorama do Bahia de ser mais incisivo, acho que esse abafa, inclusive, coincide com a entrada dele em campo, então, de fato, cabe uma menção honrosa dentro dessa péssima atuação do Bahia hoje. Então, Ademir razoável, Rezende razoável também, Alan, e Depena fica com o jogo mal. Bom, e para finalizar, Rogério Ceni, que também acho que nem ele também não vai escapar hoje não, né, Pedro? Não escapa não. Muito mal também, sim. Demorou para mexer. Quando mexeu, acho que nos decepcionamos também, né? Acho que a gente já passou durante o programa muito pela avaliação de Ceni, das alterações, da falta de variações. Eu acho que isso tudo cai muito na avaliação dele, né? O time foi muito mal, a gente está vendo aí chuva de vermelhinhos e laranjas no nosso campinho. Então, pegando tanto a atuação do time como a atuação do próprio Rogério nas substituições, eu acho que não tem como escapar do muito mal, não. Merece até um nominho vermelho, viu? Merece até um nominho vermelho, porque, de fato, assim, como ele começa acho que essa questão da proposta de jogo do Bahia ser muito estático. Quando não funciona, você tem uma letargia nas mudanças, né? As primeiras mudanças acontecem mais por questões físicas do que pelo incômodo, como o Bahia vinha se apresentando. Eu acho que ele é o responsável direto hoje por esse insucesso do Bahia. Em vários outros momentos, ele teve a proatividade de fazer mudanças quando identificou cenários onde o Bahia precisava dessas substituições, mas hoje eu acho que ele se mostrou muito conservador, né? Como eu disse, talvez por ter poucas opções para o ataque, tentou extrair ali o máximo dos jogadores que vinham em campo, né? Os 11 titulares, mas eles não vinham bem, essa mudança deveria ter acontecido antes. Então, estou plenamente de acordo com esse muito mal de Rogério Ceni. Bom, então é isso, né? Muitos vermelhos aí para os jogadores do Bahia. Não temos medalhas, né? Vamos guardar hoje, né? As medalhas. Alguém Sem medalha, merece? sem medalha. Deixa para a Olimpíada. Então, Tachainã, inclusive. nada de medalhas aí. Inclusive, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vermelhos aí pro Bahia. Inclusive, uma cor que certamente o torcedor do Bahia não gosta muito, né? E hoje foi a tônica aí das atuações do time. Só Marcos Felipe, Gilberto e Arias, Ademir e Rezende foram os únicos ali que foram razoáveis. O resto, todos muito mal. Bom, então, Bahia analisado, né? O telecast do Bahia finalizado.